endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ano dos meus dias, estou preparando o caminho, direitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria. Dono dos meus dias. Agora sim. Olá, irmãos. Vamos baixar um pouquinho, né? O louvor é bonito, mas vamos dar o pause aqui para a gente poder caminhar para a nossa live. Louvado seja o Senhor. Ele virá soberano com poder. O governo está nele e que nos encontre preparados. Possamos estar preparados para encontrar com ele, vivendo
os propósitos dele para a nossa vida, entre eles que a gente tem estudado, aprendido aí durante a semana, é a adoração. Fomos feitos para agradar a Deus, viver com Ele um relacionamento que o agrade. Louvado seja Deus. Hoje é a live de 2 devocionais, do sábado e domingo. Se eu estou lembrando bem, dias 13 e 14, certo? E aí a gente vai deixar gravado. Normalmente a gente não fazia, mas pode estar ajudando alguém. E é bom que não passa nem uma devocionalzinha, né? Os 42 dias vão ser marcados. Vou até marcar logo aqui. Meu diário de bordo da campanha. Adoração que agrada a Deus e quando Deus parece distante. Beleza. Já está feito. E aí, se você quiser acompanhar por dia, você vai até o minuto que a gente vai terminar o dia 13 e amanhã você acompanha o 14. Mas o importante é que a gente está cumprindo tudo direitinho, tudo organizado lá na playlist. Uma playlist 40 dias de propósitos 2025. Já coloquei o link lá. Tudo organizado. As devocionais todas e a pregação de domingo à noite. Se Deus quiser também vai dar tudo certo aqui na nossa live para a gente poder gravar também a pregação de domingo à noite e ao final das 6 semanas ter tudo completinho. Já começar a marcar aqui a segunda semana. A gente fecha a segunda semana, pego o adesivo aqui da segunda semana. Eu fui planejado para agradar a Deus, semana 2. Muito legal que a gente chegue ao final dessa campanha mais fortalecidos, preparados para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar então para seguir aqui para a leitura, que é uma leitura extensa de 2 devocionais, mas vamos firmes aí em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Nós possamos aprender ao longo dessa semana, ao findar essa semana, aprender, Senhor, sobre adoração. Temos lido, estudado, visto exemplos na Tua palavra de grandes homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida de adoração, de obediência, que glorificaram o Teu nome, e nós também queremos ser um desses verdadeiros adoradores. Tira tudo que não provém de Ti, reanima o nosso coração, traz fé e esperança aos Teus filhos, aos Teus servos, em nome de Jesus, para que a gente possa avançar, Senhor. Então, eu Te agradeço, eu peço que o Senhor esteja com cada um que vai assistir esse vídeo, seja no momento da postagem ou após, cada um que vai ter contato com esse conteúdo, que seja abençoado, ensinado, tocado pelo Teu Espírito Santo. Esteja conosco, nos fortalece para chegarmos ao fim desses 40 dias, Pai, louvando, glorificando o Teu nome e com relacionamento estreitado ainda mais contigo, te conhecendo mais, te amando mais, te servindo mais. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, então, irmãos, a gente tem aí acompanhado aqui, através também da leitura em PDF, eu boto a câmera pequenininho lá, para não ficar só uma imagem paradinha, mas tem ajudado aí na didática, e talvez você não tenha um livro, também ajuda um pouquinho. Então vamos lá para a leitura do dia 13. A adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:30, na NVI. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, força e entendimento, entendimento e força. A ordem não vai alterar nada aqui, mas esse é o grande mandamento, tá certo? Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras de seu tempo.
e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Vamos ler de novo essa parte aqui, porque a adoração é só no templo, a adoração é só na igreja, a gente tem aprendido que não. É claro que o culto é uma das muitas expressões de adoração, é importante, né? Fortalece, renova, é bom a gente estar com os irmãos, mas a gente tem visto que não, né? A grande questão era o lugar, não, é em Samaria, em Jerusalém, a adoração estava muito ligada ao lugar por causa do templo. E Jesus está ensinando aqui que começa um novo tempo, né? Uma nova aliança, um novo modelo de adoração. Mas aqui ensinando não, sempre foi assim, né? Eles que confundiram, mas Jesus está renovando isso, fortalecendo. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando o adora. Vou marcar? Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Então, está aqui para ajudar a gente. 4 características. Primeira delas, Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. Não dá para escrever aqui, né? Se tivesse uma forma, eu colocaria o número 1 aqui do lado, para a gente ver que esse é o primeiro de 4. Será que dá? O que é isso aqui? Ih, dá não. Dá não, estou inventando, né? Vamos ficar aqui no que a gente já aprendeu mesmo. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como? E então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Então tá aí. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita um corpo e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. Adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. Louvor sem sentimentos não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade. Na adoração, Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. Importante.
É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Muito bom, irmãos. Muito bom refletir sobre isso. Coração e a mente. Tem gente tentando entregar para Deus uma adoração que não está de desacordo com a palavra. Desordem, muita bagunça e fazendo coisas que Deus não pediu, né? Complicando tudo. Então, coração, somos seres emocionais, a alma precisa estar envolvida, né? De maneira sincera, mas, sobretudo, diante da verdade revelada. Né? Você não adora a Deus do seu jeito, você adora a Deus como Ele disse que deve ser adorado. E a gente tem visto aí tantos exemplos disso. Hoje em dia, muitas pessoas... Está aqui em destaque na caixa de texto. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo. Mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Ter cuidado, né? A melodia sugestiona, tem louvores que já colocam assim, a pessoa já predisposta a um tipo de movimento ou reação. A gente tem que saber discernir. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e suas preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, com base na formação e na personalidade que Ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Que reflexão importante, né, irmãos? A gente acha que todo mundo só adora a Deus se estiver fazendo do nosso jeito. Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. É interessante, lembrei do irmão Paulo, ontem no GECEL, né? É o Paulo da Alicia, né? Quando tem mais de um Paulo, a gente associa a esposa. E ele falando que tem o costume de adorar a Deus no retorno ao trabalho, quando vem ali aquela bela paisagem da orla, da lagoa, e vem observando a criação e adorando a Deus pelo que Deus é e pelo que Ele fez e pelo que tem feito. Então, umas expressões, né, variadas de adoração. Em seu livro, Sacred Pathway, Caminhos Sagrados, o Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Nossa, isso aqui é bastante, hein? Vamos dar uma atenção aqui. Ó.
9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Então vamos ver se você se identifica aí em alguma delas. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre em ambientes naturais. É bom, né? Contempla a criação, olha a beleza aqui, a nossa cidade especial, né? Tem muitos lugares bonitos. Araruama é uma cidade linda e a gente pode contemplar a beleza de Deus, a criação. Então ele diz aqui que esses são mais os naturalistas. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Então os sensitivos, né? Eles buscam um todo assim, para expressar sua adoração. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos, você se identificar depois, me fala aí. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. Os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dEle em seu culto. Então, essas 9 maneiras, né? Naturalistas, sensitivos, tradicionalistas, ascetas, ativistas, misericordiosos, entusiastas, contemplativos e intelectuais. Na igreja tem provavelmente os 9 tipos e os 9 acham que o pastor precisa dar ênfase ao seu tipo. E aí o pastor está aí no meio desse rolo todo. A glória a Deus por isso. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. Aqui, ó. Então vamos lá. 4, acho que é o terceiro, né? A ordem de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, com frases feitas ou exclamações corriqueiras, como louvado seja o Senhor, pois indico que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente, né? Ainda que seja o glória a Deus, né? Ou louvado seja o Senhor, que seja contemplativo, raciocinado. Tem muito pregador, eu não faço isso, né? Mas que ele pega a turma fácil, né? Porque ele diz uma frase assim, com uma ênfase positiva, mas uma frase negativa. Diz glória a Deus, irmão, aí sempre sai 1 ou 2 glória a Deus, porque já está no automático. Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar o significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que eu encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Então, irmãos, ele está encorajando a gente a desenvolver também a nossa... aumentar o nosso vocabulário em expressões de louvor a Deus. Além das frases comuns,
você... Outro dia eu vi Jesus é cheiroso, é meio esquisito, né? Mas sim, eu disse, né? Tem cada um, tem a sua maneira. Mas a gente buscar, né, no sinceridade do coração, nosso conhecimento do Senhor, expressar a sua beleza, o seu poder, a sua grandeza. Então, ó, tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. É difícil. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. É um exercício interessante, irmão. Às vezes a gente fica repetitivo mesmo. E isso pode ser ampliado, né, na nossa contemplação. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas. Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais, eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Além disso, ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos quando esses estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser, vou ler de novo. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ser cuidadoso ao tratar os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Aí, cadê o pessoal da recepção? Tem feito um excelente trabalho. Vamos ampliá-lo e amar as pessoas, os visitantes. Glória a Deus por isso. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz, apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Por que o corpo? Por que o Senhor não diz, apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com você em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. Engraçado isso. É inútil. Enquanto você estiver nesse mundo, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Guarde isso aí, irmão. Não precisa falar bobagem mais, viu? Vou estar com você em espírito. Não dá. Pode estar com o pensamento voltado em oração, mas em espírito não tem como. Seu espírito só pode estar onde o corpo está. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente, associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, que muitas vezes acontece. Cantamos, ó cristãos avante. No domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes, ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não
me custaram nada. Legal essa palavra aqui, né? Eu gosto muito desse texto. Deixa eu até anotar aqui, né, para a gente lembrar a referência. 2 Samuel 24, 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. Adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Matt Redman, líder da adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, Essência da Adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. A essência da questão é uma questão do coração. Pensando sobre o meu propósito de vida, Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Muito bom. Aqui as referências do dia 14. Deixa eu mudar a tela um pouquinho. Deixa eu ver o tempo. Então, temos aí 33 minutos de live aproximadamente. Você pode, então, marcar aí esse tempo e tornar a ver em outro momento, dia 14. Mas eu vou já gravar, né, num vídeo só, porque o fim de semana até muda um pouco, né, a nossa rotina, fica corrido de fazer. Mas fica então aqui para auxiliar sempre, né, irmãos? O propósito é esse. Às vezes você perde uma devocional, você perde um fator importante que pode ajudar a compreender. Tá aprendendo sobre adoração? Então vamos aprender um pouco mais. Vamos então ao dia 14. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha confiança. Deus é real. Não importa como você se sinta. Glória a Deus. Deus é real. É mais fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Quando Ele provê comida, amigos, família, saúde, situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus, apesar da dor. Dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Irmãos, é brincadeira não. Não dá para brincar de ser crente, a coisa é séria demais, né? Ou você aprofunda o seu relacionamento com Jesus, ou não há possibilidade da gente viver uma vida saudável, de conhecimento, de uma adoração verdadeira. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio.
Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Filipiança e observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Talvez você esteja lembrando de algum momento, né? Você pensou que já tinha acabado, Deus não ia te responder mais, Deus já tinha fechado o canal de comunicação com você. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os o mistério da ausência. Vou marcar aqui esses períodos em que Deus não responde. A noite escura da alma. Mistério da noite. O inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava de aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esquecestes de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? Aqui em destaque, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. É óbvio que Deus não abandonará realmente Davi. Não abandonara realmente Davi. Assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá minha presença. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Vamos de novo. A gente ignora a pontuação, né? Ou mesmo não compreende. Então é bom a gente voltar. Então ele está dizendo que Deus não prometeu, né? Assim eu estou entendendo aqui essa parte. Deus já prometeu que não vai nos abandonar, mas Deus não prometeu que sempre sentiríamos a sua presença, né? Então é diferente. Não é que ele não está conosco, ele continua conosco, mas aí você tem esse sentimento de ausência, ou parece não estar. E é isso que você precisa lidar, no sentido de que, como fica a sua adoração quando você tem a palavra que Deus está contigo, mas não tem essa falta confiança, esse sentimento da presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Há momentos em que Ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa todo o pecado que consegue imaginar. E então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você.
A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó num momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente, não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando. E quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Não há nada de errado com você, trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus. Entretanto, em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades. Criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Está aqui em destaque, nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar Deus. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior? Ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Uma história em tanto, né, irmãos? Jó é fenomenal quando você compreende ou começa a compreender melhor a essência, a adoração, a postura. É muito lindo. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Já falou sobre isso aqui, né?
Se eu não me engano, foi na devocional do dia 12. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha vida. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Deixa eu dar uma olhada aqui no conteúdo. Ainda falta um pouquinho, né? Vou voltar aqui, dar uma respirada. É uma leitura extensa, muito conteúdo, muito bom, muitos exemplos pautados na palavra de Deus e nos ajudam bastante. Mas eu estou acelerando um pouco para a live também, né? Com 2 devocionais, não ficar também tão extenso. Dê uma respirada, a gente volta então para a leitura da devocional do dia 14. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom. Ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Bonito essa, hein, irmãos? Eu nem vou falar mais que vou fazer as artes, porque realmente eu não é que eu tô esquecendo, né? É que depois que você começa a se envolver em outras coisas, fica difícil voltar e até mesmo lembrar. Tinha que fazer aqui na hora, mas aí dá trabalho, tem que estar com o celular. Mas essa frase você podia anotar aí, né? Nunca duvide na escuridão do que Deus disse na luz. Eu vou postar aqui, né? Você vai até ver a hora que eu tô gravando. Só pra gente nunca duvide na escuridão do que Deus disse na luz. Bonito demais. Não pode, num dia mal, nas circunstâncias, duvidar das promessas do amor e da fidelidade de Deus. Quando a vida de Jó veio abaixo sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso, ele é todo-poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida, ele está no controle, ele tem um plano para a minha vida, ele vai me salvar. Não tem como não falar de Jó no domingo, né? Domingo vai ser difícil, irmãos, a gente conseguir com 40 minutos de pregação, que é em média o que a gente tem aqui, de 40 minutos a 1 hora, tem que escolher bem, né? Tem que pensar bem no conteúdo, que o Espírito Santo nos oriente para que a gente seja bem assertivo. Mas é muita coisa boa para a gente falar. Confie em Deus, confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não em suas próprias emoções. Procure, confie. Não confia no seu coração, confie em Deus. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade.
A amizade baseada em emoções é frívola. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode sentir. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando de maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Em destaque, quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Lembre-se do que Deus já fez por você. Isso é importante demais. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos-nos dos detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado e até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores a seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquele horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade do inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais perguntar por que motivo devemos ser gratos. Então, tá aí, verdades eternas, essenciais. Nós, independente das circunstâncias, teremos sempre motivos para ser gratos a Deus. O maior deles é a entrega, sacrifício de Jesus Cristo por nós. O texto de Isaías 53 retrata bem isso. Ele foi moído, transpassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja grato, irmãos. Vamos viver uma vida de adoração verdadeira. Vamos viver o nosso relacionamento com Jesus acima da prática. Vamos viver em essência.
né? Que a prática seja um transbordado do que está acontecendo dentro do seu coração. Não obrigações, sabe? Não tratar a vida com Jesus como um cumprimento religioso, como uma coisa boa apenas, mas como a essência de toda a sua vida. Você foi criado para agradar a Deus, formado para ser um adorador. Toda atitude de obediência, ela agrada a Deus. Adoração é um estilo de vida, tantas verdades que a gente aprendeu. Pensando sobre o meu propósito de vida. Deus é real a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Foi? Foi aí. Ó. Fechamos então, tem aí o guia de estudos. Fechamos então a semana 2. E vamos à semana 2, que tratou do primeiro propósito. Vamos à semana 3, que trata do segundo propósito. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Vamos terminar com oração, então? Louvado seja o Senhor, firme nos pedidos, firme nos propósitos, e espero de verdade que você consiga cultuar no domingo, participar aí de todo o ambiente oferecido em razão dessa campanha. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, que o Senhor nos ensine cada dia mais sobre adoração, que possamos ser verdadeiros adoradores. Ao longo desse período estamos colocando diante de Ti, Pai, pedidos que são impossíveis para o homem, mas possíveis a Ti, por isso recorremos. Traz cura, salvação, libertação, renovo, livra de enfermidades, traz paciência, ajuda, Senhor, o Teu servo, a Tua serva a superar a depressão, a perda, o luto, a mágoa, a dor, o erro. Nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Nós queremos ter o nosso relacionamento aprofundado contigo, nós queremos, Senhor, viver mais perto, te conhecer mais, te entender mais, te adorar em essência, em espírito e em verdade. Nos conduza, Senhor, cada um que chegar até essa oração, que fizer essa oração comigo, seja conduzido para o centro da Tua vontade, enxergar a Deus como nunca antes, falar com Jesus como nunca antes, ler sobre a Tua palavra, sobre os Teus propósitos, Senhor, como nunca antes, orar como nunca antes. Nos ajude, Pai, a avançar, romper essa barreira da superficialidade. Nós precisamos muito de Ti. Então, reveste com Teu Espírito Santo, batiza, Senhor, trabalha em favor daqueles que estão esperando em Ti, traz alívio, traz paz ao coração, Senhor, descanso para esses que têm buscado solução e resposta em Ti. O Senhor nos guarde, dê um fim de semana abençoado, um culto abençoado, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu voltar aqui, nem virei a câmera para orar, né? A gente volta aqui, Deus lhe abençoe muito. Vamos terminar com um louvor, então? Deixa eu escolher um louvor legal aqui. Vamos botar esse aqui, ó. Isso vai estar no repertório de domingo. Glória a Deus. Deus abençoe. Então que a gente possa se encontrar no domingo. Semana que vem, Deus permitir, voltamos aqui na live. Eu sou o sacrifício do